A gente vai falar sobre o quê? Dario Leonardo Conca. Dario Leonardo Conca. O maior argentino de todos os tempos, depois de todos que eu conheço. Então ele é o último. É o último argentino. Não, O maior último argentino. Acho que se o Conca tá merecendo aqui que a gente faça um vídeo pra ele, é porque alguma coisa ele representa, e acho que representa muito pra todo Isso eu mundo. não tenho dúvida. Senão a gente não estaria fazendo aqui um vídeo pro Não, eu fiz esse veneno, mas eu não tenho também esses problemas todos com o Conca. Na verdade não tem problema nenhum, tenho zero problema com ele. A questão é Mas eu saber. entendo. A questão é, o Conca, ele anunciou recentemente a aposentadoria do futebol, Sim. né? Que poderia ter sido feita no Maracanã com 50 mil Esse tricolores. programa, até a produção velha. Até a produção velha. Mas Poderia ter sido esse anúncio poderia ter sido feito no Maracanã com 50 mil tricolores, felizes e gratificados com tudo que o Conca fez, mas não. Foi numa rede social qualquer dele, um maluco que mandou. O último time que o cara jogou foi no Brasil foi o Flamengo. Então aí o que a gente vai conversar sobre é: o Conca é seu ídolo? Fica aí a pergunta. Na verdade a pergunta é pra vocês aí, se o Conca é seu ídolo. Não, deles eu tenho muitos que vão falar que sim. Eu acho. Quero saber de você. Inclusive, para vocês, para eles responderem. No Fluminense não tem nenhum? Pera aí, que para eles Não, isso responderem, eles também, têm que se inscrever no canal, seguir o Twitter, Facebook, não sei o quê, faz Instagram, aí pode dar opinião lá, só tem que lembrar. Meus Vocês ídolos são do youtubers, Fluminense eu sabem melhor gosto do de que eu. assim, isso pra mim são os Só esses dois? Eu não quero saber do Fluminense, o resto passa, velho. O Paulinho Carioca. Não, Paulinho Carioca. Carioca, meu irmão. Me amarro no Paulinho Carioca, Eu brother. tô doente, maluco. Cara, eu me Segue amarro ele. no Paulinho Carioca, brother. Sigam ele no Facebook. Aquele é, golzinho no que falta no Facebook Bangu. O Facebook é Paulinho Primo, ele não é maluco da porra. Paulinho Carioca, aquele golzinho do Mangu. Meu irmão, foi um regozijo. Tricolor doente, Paulinho tricolor alucinado. Amarro no Paulinho Tricolor alucinado, beija-flor, que também é importante pra todos. Mas acho que essa questão do Conca, cara, acho que naquela época ali ele ainda tinha esperança de jogar futebol em alto nível e tal. Não era uma coisa deles. Não, ele ter ido pro Flamengo ou não ter ido pro... Ter ido ou não ter ido pro Flamengo, isso na boa, é o de menos. Thiago Neves foi pro Flamengo, por exemplo, eu tenho mais carinho pelo Thiago Neves do que pelo Conca. Mas é o acordo que não tem ele. O Thiago Neves sempre foi desse jeitão dele. Exatamente. Vai pra um, fala, vai pra outro, fala. Vou fazer uma Exatamente. analogia barata aqui, mas vocês sabem qual é. Mas o Thiago Neves, o acordo é esse. Às vezes a mulher dele é tricolor, e ele gosta do Fluminense. Quando teve no Flamengo, comemorou gol, fez assim. Não, o cara fechou pré-contato com o Palmeiras dentro do Fluminense, aí não foi pro Palmeiras. Mas ele nunca prometeu nada pra gente. Exatamente. O Conca a gente tinha outra, era uma coisa mais A gente criou uma expectativa. Não que o Conca tenha prometido. Exatamente. Nós criamos uma expectativa que nunca foi feita pelo Conca. Nós é que criamos no nosso imaginário de que, pô, o Conca. Daí... O Conca daquele jeitão dele, o Thiago Neves ele faz as cagadas dele, assume as cagadas que faz, não tá nem aí. O Conca daquele jeitinho dele falou, pô, esse cara aqui, de repente é isso, depois de um título desse, pô, não é possível que o cara não vai ficar emocionado e pegar um carinho pelo clube. Até ter o carinho, mas é isso que você falou, ele perdeu a chance de ser um grande ídolo de um clube pra não ser ídolo de nenhum. Tem algumas coisas, eu não sei também. Assim, grande ídolo, ele é ídolo de muita Tem gente. algumas coisas que a torcida não sabe, também não sou eu que vou revelar aqui agora, nesse momento. O Fluminense sacaneou um pouco, pelo menos 5 vezes, que nunca vieram à tona, porque na gestão do Peter Simpson era tudo maravilhoso, a maior presidente da história do Fluminense, ele era ótimo, todo mundo era uma merda, e o Conca era o vendido, o Conca era não sei o quê, o Conca foi escrotizado 300 mil vezes. Como atleta, assim, foi um atleta exemplar no Fluminense. Eu não conheço nenhum outro exemplo. É incrível. Não me dele. lembro de no Campeonato Brasileiro, desde que nascemos, de ter visto um jogador com um desempenho tão fundamental quanto ele teve, um time assim, Em 2010, você diz. 2010. Eu acho mais próximo disso, que eu acho que o Conca supera, porque eu também não tenho os números aqui, nem vou buscar, é o que o Neto fez com o Corinthians em 1990, que era um time horroroso, que ele carregou o Corinthians nas costas. O Corinthians ainda tinha goleiro, ainda tinha um outro jogador. O Fluminense era um deserto. O Conca jogou os 38 jogos. Duvido que o Neto tenha jogado os 38 jogos, machucado. Nem tinha 38. Na verdade, assim, tem jogado os 100% dos jogos. Não chega, um deserto eu não digo, só que muita gente machucou. Fred não jogou aquele campeonato, o Sheik jogou só um pouco. Aí os grandes coadjuvantes, além dos jogadores que a gente conversou antes, que era Diguinho, Rodriguinho, Tartar, que são
Bob, que eram os menos votados, foram campeões, mas os laterais estavam voando. O Mariano e o Carlinhos estavam voando. O Carlinhos tinha no segundo turno, o primeiro turno era o Júlio César, que era horroroso. A gente não sabe. Não, mas foi o Carlinhos. O Júlio César foi pro meio. Não, o Júlio César, o primeiro jogou mal na lateral, foi o jogou Júlio mal. César. Assim, a gente não sabia. Júlio César. Júnior César. Júlio César. Se fosse o Júlio César, foi ótimo. Júlio César. Júlio César horroroso, cara do Flamengo. Titular no primeiro turno do Brasil E 2010. jogou de novo, na final. No último jogo contra o Guarani, jogou de meia. Foi o pior jogador em campo. Não, e outra coisa, hoje a gente acha legal que era o Leandro e o Zé, foram bicampeões. A gente tinha pavor dos dois. Essa é a verdade. Não, peraí. Depois eles mostraram Mas Leandro Eusébio e Gum simplesmente foram a zaga menos vazada do campeonato 2010 e 2012. Mas agora falar isso é mole. Agora durante o campeonato... falar isso é mole. Não, ok, entendi. Um era um horror. Aí na arrancada ele foi bem, como foi bem o Tigão. Se transformaram em jogadores fundamentais do Fluminense hoje. Hoje são ídolos do Fluminense. O Gum é ídolo do Fluminense, o Leandro Eusébio também deveria ser por tudo que fez. Eu também acho. Ainda é tricolor, ainda zoou todo mundo na rede social. Acho ótimo. Então, aí vem a questão que quem levava o time, quem botou nas costas assim, tipo... Não, quem levou foi o Conca. Dá em mim foi o Conca. Então, aí a questão é, ele não recebeu pra isso? Tá, mas tem um... Não recebeu 140 mil. Não, peraí, ele recebeu. É pouquinho. Hã? É pouquinho. O Fred que se escondeu o campeonato inteiro. Aqui se for do Fred, tô falando do Goiás, mas o errado é o Fred, não o Conca. Não, isso que eu tô falando. É um dos motivos do Conca falar, meu, nego tá dando moral pra quem não dá moral pra mim, né? Então eu vou falar uma aqui. Errado é o Fred. Uma rápida. A frase que determina a importância do Conca no Fluminense foi quando o Conca retornou ao Fluminense e o Fred chegou no vestiário para a diretoria e falou: é sério que vocês vão trazer esse merda desse gringo de volta que vai me fazer jogar todo jogo, ter que treinar todo dia? O que eu vou fazer com os meus bagaços? Né? Assim, o ídolo do Fluminense, o capitão do time, quando trouxe um outro ídolo, falou: não, mano, vai trazer esse merda de volta? Pô, é isso. Não, mas ele falou esse merda. Como é que foi a entonação desse merda? Cara, meu irmão, o Conca vai me obrigar a trabalhar. A treinar, a jogar. Então, de fato, o Conca é um dos maiores profissionais, se não o maior. É isso, porque o Fred tem sua importância no Fluminense. Eu acho que o Conca está para a história moderna do Fluminense como preguinho está para a história amadora do Fluminense. Porque o cara, de fato, para jogar vôlei, basquete, bola. Ele jogaria também. Eu acho que o cara honrou tudo que ele ganhou. Mas esse é o ponto. Ele fez o que todos deveriam fazer. Ele fez o que todos deveriam fazer. Então, então, o que é? Mas aí o futebol a gente sabe que... Ok, mas ele não foi o a mais. Isso é minha opinião. Ele não foi no a mais. Onde realmente cativa a torcida, que é você não só reconhecer o profissionalismo e a dedicação pelo clube, não tem aquele... Porque o que torna um jogador um ídolo? Não é só o desempenho dentro de campo. O desempenho dentro de campo é importante, mas o fora de campo é tão importante quanto. O cara ter carinho pelo clube, o cara defender a instituição. Aí você pode falar assim, pô, mas ele não defendeu a instituição, o cara jogou todos os jogos do brasileiro. O Conca não estava nem... Ele não consegue dar uma declaração legal do Fluminense, mesmo mostrando tem um carinho pelo Fluminense e também pelo Tigre, e também pelo River. Exatamente. Pô, e as pessoas achavam que ele era Tigres. Agora o cara fala que é Boca. Então quer dizer, porra, meu irmão. Jogava no River. E jogava no River. Tudo errado. Exatamente tudo errado. Quando dinheiro na mesa, o que eu tenho que fazer? Tem que fazer isso. Ok, vou desempenhar isso. Exatamente. E desempenhou. Então eu agradeço o Conca por ter sido profissional. Ponto. Eu não tô chorando. A expectativa que criou fomos nós. Exatamente. É o nosso imaginário tricolor achando que Paulinho Carioca, pra mim, é mais ídolo do Fluminense do que o Conca. O Fred, quando veio pro Fluminense, era Cruzeiro. Aí depois o Fluminense virou Fluminense. Depois virou Atlético. Depois virou Cruzeiro de novo. Depois virou Atlético. O Sheik é a mesma coisa. Mas o Fred no Cruzeiro tá... Se eu fosse cruzeirense, ia estar puto da vida, maluco. Porque o cara brinca de falar de Fluminense do Cruzeiro. Mas ele depois ele falou que era Atlético, não era mais Cruzeiro. Ele foi pro Atlético e falou, meu time de infância. Mas aí, meu irmão. Isso que eu tô falando, o Sheik era Vasco, depois virou Flamengo. Não, mas peraí, o caso do Sheik é diferente. O Márcio era Vasco. E o Emerson é Flamengo. E agora o Sheik é Corinthians. Já vai virou Corinthians. Primeiro o Marcelinho Carioca. Mas é o Sheik. Mas tem que ver qual é o... O Emerson o quê? O Emerson é Vasco. O Márcio é Vasco. O Márcio é Vasco, o Emerson é Flamengo e o Sheik é Corinthians. Mesma coisa,
a gente vai no exemplo muito maior, de todos esses aqui, Bebetinho Chorão, né? Ídolo do Flamengo. Tomar no cu, Bebeto. Tomar no cu, Bebeto. Aí foi pro Vasco e falou que era Vasco, porque ele tinha da Gama até no sobrenome. Ah, meu irmão, vocês devem gostar do Bebeto. Eu devo gostar do Bebeto? Por que eu gosto do Bebeto, maluco? Tá maluco? Não, eu não. Ah, eu sou Vasco porque dois gols. Jogador. Meu nome é Zé Roberto da Gama de Oliveira, então eu sou Vasco da Gama porque eu tenho na minha mão. Não pode, O Bebeto e o Romário só perde pro Washington Assis. Perde o Washington Assis. Washington Assis, Maradona e Burtiaga. Marcos Júnior. Não, ele perde pra Wellington e Fred. Né? Wellington e Fred é uma Você beleza. não pode falar que jogando mesmo eu tô cagando pro time que seja jogando. Eu quero fazer o que nem o Conca faz. Ele pega 38 jogos, joga, ganha a porra toda, bota o título nas costas e fala, meu, pronto, ele bota lá nas costas do campinho. Campeão brasileiro da fase. Mas. Não. Mas eu acho que contagia, não contagia. Eu acho que quem perdeu foi ele. Quem perdeu foi exatamente. Agora, tá podendo de rio, tá vivendo a vida dele, tá nem aí. Mas é diferente, mas diferente. Não, como história de futebol. Acho eu que o cara quer deixar um legado. E o cara, ele sabe futebol sem ser ídolo absoluto de nenhum clube. O Ronaldo Fenômeno foi assim também. Romário. O próprio Romário também tem jogadores que... Não é do Brasil, é do clube nenhum. Não, o Romário é ídolo. Então, mas aí... Chega no Vasco, o Edmundo é mais, o Roberto é mais. Mas ainda assim... Chega no Flamengo, meu irmão. Mas ainda assim, o Ronaldo e o O Zico é Romário... mais. O Romário e o Ronaldo são ídolos nacionais. Não são ídolos de um clube. Agora o Conca é ídolo do Paulo, Benjamin. Uma última coisa que eu acho do Conca é o seguinte, acho ele todo profissional, jogou bem todos os jogos e tal, mas o Conca é engraçado como um jogo decisivo, por isso que mata-mata ele nunca se criou, que ele é o cara regular, o cara que sempre começa nota 7. O Conca nunca jogou menos de nota 7, em forma, quando estava bem, sempre 7 para cima. Mata-mata, ele sempre de alguma maneira, ele nunca decidiu. Aí que se escondia porque ele não se escondia. E mata-mata, né? Mata-mata ou jogo decisivo. O jogo contra o Guarani, ele não jogou bem. Eu não concordo. Era um jogo pra ele ter feito o gol do título, ou dado um passe, ele não fez nada. Eu concordo o Carlinhos de repente Valência. Não, o Valência foi o melhor campo. Em 2010 ele teve... Um amigo meu que adora o Valência, ele... Isso é horroroso. Não, em 2010 ele fez gols decisivos. E como o campeonato... Não, pontos corridos. É pontos corridos. Não, eu entendi que é mata-mata. Mas é que você disse que ele nunca jogou bem em jogo decisivo. Aí eu tô querendo falar. Não é nem jogar bem, não, mas é brilhar. É aquele jogo que ele vai pegar, o Conca decidiu uma final de campeonato. Ou, mas então, é o que eu quero dizer. Eu quero dizer que eu entendo o que você está dizendo, que em campeonato com formato mata-mata, ele não se destaca. Porém, dizer que ele não é decisivo, então, aí é que tá. Quando você fala que Fluminense e Guarani é decisivo, Fluminense Atlético Paranaense também foi decisivo. E foi ele que fez o gol lá, aos 49 do segundo tempo, ele pegou a bola, botou porradão de pênalti no meio do gol, o gol foi esse, 1x0 Fluminense. Mas até o Roger já decidiu o clássico. Mas o camisa 10, ministro do maior freguês aí, também no jogo decisivo não jogava nada, nem por isso não era mau jogador. O ministro do Collor também não fazia gol no jogo decisivo. Mas aí tem muita imprensa. Tem imprensa. É ruim? Não é ruim, não é o craque, nem diz que é. Não sei nem quem é. Que cara que fez o estádio lá no Amapá quando era ministro do Collor? Não faço ideia de quem você está falando. Jogava no maior freguês. Então mesmo, também não fazia gol decisivo. Quem conhece esse rapaz é o Ricardo Pinto. Você gosta de Ricardo Pinto? Não gosto. Então foda-se, esse Pinto lembra. Não é isso. Não, irmão, o problema é o seguinte, o cara mesmo botou o time nas costas, o que o Garrincha fez em 62, o Romário fez em 94, o Conca fez em 2010 e... Então, aí o Garrincha fez em 62 por quem? Pela seleção. E o Romário? Pela seleção. E o Conca? Um time muito maior que a seleção. E o Conca? Não que importa. É isso que importa, foda-se a seleção, eu torço pra Argentina, velho. O que o Maradona fez em 86, o Conca fez pelo Fluminense. Eu torço pelo Fluminense. Eu torço pela Argentina. O Maradona fez em 86 e o Conca fez pelo Fluminense. Então, meu irmão, o Maradona é argentino. Eu sou muito grato, eu nunca tive esse título brasileiro, eu sou muito grato. O Conca não é meu ídolo, como o Fred também não é. Eu não tenho coragem de fazer uma tatuagem. Agora tá na história do Fluminense, eu respeito muito também. Eu não entro na raiva que uma galera assim dele. Não, eu não tenho raiva. Fiquei chateado quando ele voltou. Como na época que o Edinho foi pro Flamengo, ele ficou chateado, enfim, isso acontece. Que é outro também errado. Edinho é outro errado. Como o Horta é outro errado. Sim. Que nego fala que é presidente eterno. O Horta não é presidente eterno de nada. Porque o cara foi diretor de futebol do Flamengo. Que presidente eterno do Fluminense vai ser diretor de futebol do Flamengo? Mas se fosse eterno, estava trocando agora. Porra, exatamente. Ele perdeu, o Fluminense ia ser tricampeão carioca e provavelmente brasileiro que a gente perdeu por algumas nuances lá do campeonato. O cara se desmantela a porra do time que era o principal time do Brasil na época, que era a máquina tricolor. O cara faz negocinho com o Flamengo, Botafogo e Vasco.
Porra, porque, não, competitividade é o caralho, meu irmão. Mas aí já é outro assunto. Mas deixa pro próximo assunto que você vai acompanhar aqui. Uma coisa que eu tô vendo aqui, o cara tá todo elegante. Hoje eu vi de Caio, né? O cara que normalmente vem combinando nada, com bermuda xadrez, com a camisa abadá. Mas é que o cara é um rapaz influente. Hoje me contagia. eu que tô de Caio aqui. É isso. Então é isso. Não esquece da gente, não. Segue a gente lá nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook. Tem mais Twitter. Tamo lá, estamos em todas.